Livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 2, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto o louvor estava aqui ministrando, Deus confirmou a promessa. Deus não quebra a aliança dele. Deus não quebra a aliança que ele fez. A promessa dele está de pé e tudo que ele prometeu, no tempo certo, vai se cumprir. Gênesis capítulo 37, no versículo 2, está escrito assim: E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pai, obrigado por mais uma vez nós podemos estar na Tua presença. A Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração foi lida. Nesse momento eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade no ambiente. A casa é sua. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, fique à vontade no ambiente. Se o Senhor quiser ressuscitar sonhos, se o Senhor quiser transformar, salvar nessa noite, a casa é tua. Tão somente não se calas nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A Tua palavra que podem passar os céus e a terra, mas a palavra que o Senhor libera, ela não passa. E é sobre essa palavra que nós estamos enraizados, é sobre essa palavra que nós estamos edificados. Então, pelo poder da Tua palavra, mais uma vez, fale conosco. Nós precisamos ouvir o Senhor. É o meu pedido e a minha oração em Teu nome, amém. Pode sentar, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo 37, vai falar sobre um homem, ou sobre um menino de 17 anos, José. José, a Bíblia fala que aos 17 anos, ele já cuidava das ovelhas de seu pai. Era um pastor de ovelhas. E o interessante é que se nós puxarmos a linhagem de José, nós vamos ver que ele é da descendência de Abraão, conforme nós louvamos aqui. Só que há algo interessante na família patriarcal. Há um mistério muito grande, porque se você observar quando Deus libera a promessa em Gênesis 12 para Abraão, você vai ver que depois tudo começa a acontecer ao contrário da palavra que foi liberada. Porque Jesus ou Deus chega para ele dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa que eu te mostrarei, sai da tua parentela e vai. Mas vai para onde? Só vai, porque é no caminho, é na trajetória e é na jornada que eu vou te mostrar. Então a palavra de Deus chega para Abraão com uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela. Só que a promessa foi que ele seria pai de nações, que a descendência dele seria incontáveis. De que forma se pudesse contar o pó da terra ou as estrelas do céu, dessa forma também contaria a sua descendência. Ou seja, não tem como, uma descendência incontável. E essa foi a promessa de Deus. Só que algo interessante é porque depois disso tudo começa a contribuir ao contrário da palavra que foi liberada. Como que alguém vai gerar se a sua esposa tinha esterilidade? Abraão casou-se com Sara. Sara era estéril. Só que a Bíblia fala que o Senhor abriu a madre de Sara e eles geraram Isaac. Só que Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca também tinha esterilidade, não podia gerar. Só que eles geraram Jacó. Aí Jacó vai casar com quem? Com Raquel. Raquel também tinha esterilidade. Eu acho muito interessante, porque da promessa de Abraão até a linhagem, até chegar em José, a realidade estava dizendo totalmente ao contrário do que a promessa estava dizendo. A realidade era totalmente ao contrário da palavra que Deus liberou em Gênesis 12. Sara não podia gerar, Rebeca não podia gerar, Raquel também não. Como que a promessa vai se cumprir? Só que quando Deus liberou a promessa sobre Abraão, as limitações da sua descendência não pegou Deus de surpresa. Aí agora, Sara não pode gerar, Rebeca também não, Raquel também não, e agora que eu vou fazer? Não, pelo contrário, quando Deus liberou a promessa para Abraão, ele sabia exatamente as limitações que Abraão tinha, mas quando Deus liberou a promessa, Deus estava dizendo: eu não me limito à sua limitação,
Abraão, eu não estou preso naquilo que você chama de limitação, que não tem como avançar, não tem como progredir, mas quando Deus liberou a promessa para Abraão, ele sabia exatamente qual era a realidade. É por isso que Deus está dizendo para você, nessa segunda na pressão, não importa se a realidade está totalmente ao contrário da palavra que foi liberada, eu não me limito à sua limitação, eu não estou preso naquilo que você se prende, aquilo que é o teto para você, na verdade, é onde que eu começo a trabalhar, porque quando Deus libera uma palavra sobre a vida de alguém, Ele não está preso àquilo que aquela pessoa chama de limite, mas apesar da limitação, Ele é Deus na sua vida, Ele não se prende àquilo que você se prende, Ele é Deus e ponto final. Não podia gerar, mas Deus abriu a madre, porque porta que Deus abre, ninguém tem a capacidade de fechar. Porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Só que quando eu estava estudando sobre essa passagem de Abraão, Isaac e Jacó, eu falei, é algo muito interessante, porque o Deus de Abraão é o Deus que faz promessas. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre as promessas. E o Deus de Jacó é o Deus que mantém as promessas que ele fez. Deus promete, Deus cumpre e Deus mantém. Deus promete, Deus cumpre e Deus mantém. Só que quando a palavra foi liberada para Abraão, ele tinha 75 anos. A promessa se cumpriu 25 anos depois. Só que não foi o tempo que impediu a promessa, porque Deus sabia exatamente esse tempo do processo. Mas quando ele liberou a palavra, talvez você chegou aqui dizendo, Mateus, eu tenho uma palavra de Deus sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre minha vida profissional, eu tenho uma promessa, mas passou o tempo e até agora não está se cumprindo, eu não vejo nada congruente ou que faça sentido com a palavra. Mas hoje Deus está dizendo para você, eu não esqueci da promessa que eu te fiz, eu sou o Deus que prometo, mas eu também sou o Deus que cumpro, e eu não só prometo e cumpro, mas eu também mantenho a palavra que eu liberei. Então não importa quanto tempo faz, Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre, mas Ele é o Deus que mantém. Será que você pode virar para quem está do teu lado e falar com autoridade, Deus promete, mas fala com autoridade, Deus promete, Deus cumpre e Deus mantém. Deus me trouxe aqui para dizer para você, a promessa sobre a sua vida está de pé. Eu prometo, eu cumpro e eu mantenho. Eu prometo, eu cumpro e eu mantenho. Eu não mudo a minha palavra de acordo com a situação, não. Eu prometo, eu cumpro e eu mantenho. E a Bíblia fala que vai chegar agora José. Jacó gerou José. 17 anos ele apacentava as ovelhas do seu pai. Mas a Bíblia fala que Israel, ou Jacó, amava ele mais do que a todos os seus filhos. E ele fez uma túnica de várias cores. Sabe o que eu acho interessante? É porque Jacó só não falou que ele amava o filho. Ele só não falou que ele amava o filho, não. Ele demonstrou, ele provou o amor dele. Porque o amor pode ser demonstrado pelas suas palavras, mas ele só é provado pela sua atitude. O amor pode ser demonstrado por aquilo que você fala, mas ele só é provado, ele só é concretizado diante daquilo que você faz. É por isso que Deus, ele só não falou que te amava, mas a prova dele foi enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Mas há algo interessante, é porque José não fez nada para conseguir o amor do pai. José não fez nada para conseguir a túnica de várias cores. Não teve que ter obra, ele não teve que conquistar o coração do pai, não. Foi simplesmente porque o pai resolveu entregar a túnica para José. Foi resolução, foi decisão do pai de entregar a túnica. Será que você está entendendo aquilo que Deus está dizendo para você? Não foi porque você fez alguma coisa, ou que você é bom, não, pelo contrário, nós somos maus, mas é a graça dele que nos alcançou, e não tem nada a ver com o que nós fizemos, mas tem tudo a ver do que já foi feito por nós, e a demonstração e a prova do amor dele já foi feita. A demonstração do amor do pai. E interessante é que isso vai potencializar o ódio dos irmãos.
Só que no meio dessa crise, José sonha. No meio dessa crise, José o quê? Vamos lá comigo. No meio dessa crise, José... No meio da crise, José sonha. Não tinha conversa, não tinha comunhão, não tinha sentar à mesa, não tinha olho no olho, mas no meio daquele cenário onde não havia comunhão, onde os pais, os filhos não sentavam à mesa, a Bíblia fala que nesse momento Deus entrega um sonho para José, a qual ele teria que lutar com toda a sua força, com toda a sua convicção. É por isso que Deus está dizendo para você nessa noite, no meio dessa crise, no meio desse processo, no meio dessa adversidade, no meio dessa tempestade, não é o fim, não vai parar, não vai terminar do jeito que está, mas é no meio dessa crise em que Deus vai te fazer sonhar, em que Deus te entregará um projeto, em que Deus te entregará uma ideia, a qual você terá que lutar com ela, com toda a sua força, com toda a sua convicção. Aquele processo na vida de José, na verdade não era para parar aquilo que Deus tinha, mas era para entregar aquilo que Deus queria entregar para ele. E ele entrega. A Bíblia fala que o sonho então agravou, potencializou o ódio dos irmãos. E seu pai Jacó agora vai dar uma ordem para ele: vai até Siquém, ver como estão os seus irmãos, o rebanho. E quando ele chega lá, os irmãos olham e dizem assim: lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha. Só que não falaram isso com um tom de convicção, enfatizando, não, esse é o sonhador, esse é José, o menino que Deus entregou o sonho, não. Foi um tom de sarcástico. Lá vem o sonhador. Aí vai surgir uma ideia: vamos tentar matar ele? Vamos tentar parar ele? Só que dá uma olhada o que a Bíblia vai dizer em Gênesis ainda 37, porém no versículo 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo nessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então a palavra não foi: e veremos o que será de José, não, e veremos o que será dos seus sonhos, porque intrinsecamente o principal objetivo dos irmãos não era matar José, mas era matar o sonho, e para matar o sonho, eles matavam José. Então na verdade eles queriam paralisar aquilo que Deus entregou para eles. Só que a Bíblia fala que a túnica agora vai ser roubada, ou seja, aquilo que a terra entregou para José foi roubado, mas o sonho que Deus entregou para José estava mais vivo do que nunca, porque eu entendi isso aqui quando eu estava estudando essa passagem. Deus me disse: Mateus, aquilo que a terra entrega, eu autorizo que seja tocado, mas aquilo, o sonho que eu entreguei, isso o inimigo não tem legalidade, não tem liberação, não tem autorização para tocar. Deus está dizendo para você: a túnica pode até ser roubada, mas a palavra que eu liberei sobre a sua vida está de pé. A túnica pode ser tomada, mas a palavra sobre a sua vida está mais viva do que nunca. A palavra que ele liberou não toca. Os inimigos podem planejar, podem arquitetar, pode se levantar 1000, 11.000, mas vai se levantar para cair, porque a palavra foi liberada sobre José. José sonhou, mas quem entregou o sonho foi Deus. Aquilo que Deus te entrega, o inimigo não tem autorização para tocar. Será que tem alguém comigo? Talvez o inimigo está planejando: eu vou tirar o sonho, eu vou roubar a palavra, mas Deus está dizendo: se o inimigo veio por um caminho, por 7 ele terá que voltar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e é ele que foge, e é ele que foge. Resista. Não é você que foge, é o inimigo que foge. Resista à pressão, resista diante daquilo que talvez tenha deitado contra a tua vida. Se mantenha na posição que Deus te chamou. Seja resiliente. Eu quero caminhar para o final. A Bíblia fala que os irmãos vão nesse momento jogar ele na cisterna ou na cova. Só que aí aparece Rubem e diz assim: não derramemos sangue do nosso irmão. Não, não faremos isso. Manchar nossas mãos com o sangue do nosso irmão, não. Vamos vender ele.
Só que isso os irmãos já tinham jogado na cisterna. Os irmãos jogaram na cisterna. E quando eles vão vender, os compradores chegam e dizem: tira José de lá. Vai buscar José na cova, na cisterna. Então peraí, vamos lá, interage comigo. Quem jogou José na cova? Quem jogou José na cova? Aí os compradores, quando compram José, vão mandar os próprios irmãos tirar da cova. Você está entendendo? A mesma ferramenta que o inimigo tem usado para tentar matar o sonho e a palavra de Deus será a mesma ferramenta que Deus usará para te libertar desta cova. A mesma ferramenta, a mesma estratégia, a mesma armadilha que talvez o inimigo está pensando: agora eu acabo com o sonho, agora ele desiste da palavra, agora ele larga da promessa. Mas Deus está dizendo para você, e se você estiver ligado, você vai reagir diante dessa palavra. A mesma ferramenta que o inimigo tem usado contra a tua vida, Deus transformará e mudará ela para libertação. Os mesmos irmãos que jogaram foram os mesmos irmãos que tiraram da cova. Deus está dizendo: a ferramenta é a mesma, a estratégia é a mesma, mas agora eu estou transformando a maldição em bênção. A arma que era para a morte vai ser para a vida. A arma que era um ponto final, agora será a arma que eu vou promover e que eu vou te tirar da cova. A mesma ferramenta, não mudou. José é levado para o Egito. E quando ele chega lá, sabe muito bem, ele vai para a casa de Potifar. A Bíblia fala que aonde chegava, Deus era com José. Aonde ele colocava a planta do pé dele, Deus estava com ele. Deus estava com ele. E lá ele decide falar não. Eu não vou me aprofundar aqui, mas o propósito e o chamado de Deus vai te exigir a dizer não. Ele decide falar não. Eu não vou me aprofundar aqui, mas o propósito e o chamado de Deus vai te exigir a dizer não. A dizer não. E a dizer não. A dizer não para proposta, para adversidades, para cenários, mesmo quando vai promover um lado, mas se for para quebrar princípios, é preciso dizer não. É preciso se posicionar. José se posicionou. Eu não me deito, eu não me vendo, eu não me vendo, eu me posiciono. Quando ele sai de lá, a Bíblia fala que ele vai para a prisão. Quando ele chega na prisão, tinha o copeiro e o padeiro, dois junto com ele. Você lembra do sonho que Deus deu para ele, que o sol, a lua, as 11 estrelas se encurvavam diante dele, e ele teve aquela interpretação, e a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no seu coração. Então agora o que vai acontecer? O copeiro e o padeiro, lá na prisão, vão ter um sonho, e ninguém conseguia interpretar. E não foram os dois que chegaram até José. Você pode interpretar? Não, foi José que chegou até eles e disse: por que vocês estão perturbados? Porque quem tem uma palavra de Deus não foge de problema, vai até o problema para resolver. Foi ele que chegou e disse: por que vocês estão perturbados? E ninguém sabia interpretar o sonho. Ninguém sabia interpretar o sonho. Só que ali Deus estava colocando José num ponto de transição. Talvez ele não esteja entendendo nada. Liberou uma palavra e agora tudo ao contrário. Mas em nenhum momento ele questiona, ele duvida ou ele reclama. Mas ele mantém firme na promessa. E agora ele vai fazer o quê? Vamos lá resolver esse problema. Sabe o que eu acho interessante? É porque da prisão ele vai para o palácio. Aquilo que Deus usou para promover José já estava dentro dele. Um dos dons de José era interpretar sonhos. Ele sabia interpretar sonhos. Então eles tiveram a interpretação, revelou que um voltaria para a posição, o outro morreria, e assim aconteceu. Mas Deus falou comigo: Mateus, observe essa história. Aquilo que José precisava para sair da prisão e ir até o palácio, eu não precisei trazer de fora, mas era o dom que já estava dentro dele. O dom só teria que ser despertado, porque quando você tem um dom, quando você tem uma palavra, agora é responsabilidade sua, é a administração sua para chegar até a
a promessa de Deus, é lógico, Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar, mas agora é com você. O dom já estava dentro dele, mas para que ele saísse de um lugar e transicionasse para o palácio, agora ele precisaria despertar o dom que já estava dentro dele. Você está entendendo? O lugar que Deus prometeu para você, que você chegaria, aquilo que Deus usará para te levar, não vai vir de fora, já está dentro de você, é o dom que Deus colocou. Então desperta o dom que está dentro de você, desperta a palavra que Deus colocou no seu coração, porque a Bíblia fala que ele interpretou o sonho, e depois disso ele chega e diz: mas quando chegar na presença de Faraó, lembre-se de mim, lembre-se da interpretação. E a Bíblia diz que ele não lembrou, mas depois de algum tempo depois, ele lembra, porque Faraó agora vai sonhar, ou seja, novamente, vai precisar de alguém para interpretar o sonho. Deus está dizendo para você: o lugar de transição que eu quero te levar para a promessa, para o objetivo, para o destino, já está dentro de você, mas desperta o dom que eu coloquei dentro de você. Não deixe ele morrer, não deixe ele se apagar, mas mantenha acesa a chama do Espírito Santo dentro do seu coração, porque aquilo que ele te entregou já está dentro. Então, pelo amor de Deus, não fique procurando fora, não fique procurando dizendo: Deus, aonde está? É na direita, é na esquerda, é frente ou é atrás? Não, Deus está dizendo: o lugar de transição que eu vou te colocar, mas isso eu vou usar aquilo que já está dentro de você. Então, nesse momento, diga para quem está do teu lado: desperte o dom que Deus colocou dentro de você, desperte o dom que Deus colocou dentro de você, porque é você despertando e é você chegando mais perto da promessa. A promessa não morreu, mas agora é com você. Deus fez a parte dele, chegou na prisão, agora desperte, reaja à palavra que Deus colocou no seu coração, porque é você despertando, você interpretando e Deus te levando ao lugar da promessa. Então desperte o dom que já está em você. Se coloque de pé nesse momento, por gentileza. Será que por um momento você pode levantar suas mãos? Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, mas eu não estou entendendo nada. Eu recebi uma palavra, uma promessa, e tudo está contribuindo ao contrário. Mas Deus hoje está te dizendo: não desista da palavra, mantenha acesa a palavra que eu coloquei no seu coração. Se vier a tempestade, enfrente ela, mas não retroceda. Se vier gigante, enfrente ele, mas não retroceda. Se levantar a tempestade, vai pra cima, não se acovarde, não pare no meio do caminho. Seja o maior protetor da promessa, vai pra cima, a promessa está de pé. Deus não mudou a palavra dele, ele é o mesmo, ele promete, ele cumpre e ele mantém. Ele promete, ele cumpre e ele mantém. Será que tem alguém comigo aqui nessa noite? Muito rápido, sai do seu lugar se em algum momento dessa palavra o Senhor falou contigo. Vem à frente, eu preciso orar por você, rápido. Há uma glória de Deus sobre esse lugar. Será que tem alguém que está sentindo a presença dele? A promessa está de pé, ele está reativando a aliança. Deus está dizendo: eu nunca quebrei a promessa que eu te fiz. Mas talvez em algum momento da sua trajetória, da sua jornada, você olhou e Deus disse:
e você olhou: Deus, parece que eu não vou conseguir. Se levantou inimigo, parece que jogaram na cisterna, eu fui preso e agora eu me vejo perdido, eu não sei para onde ir. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, nessa segunda na pressão: eu sou Deus que te fortaleço, eu sou Deus que te sustento, que te seguro pela mão e diz: nada vai te parar. Vai para cima, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com José, eu sou contigo. Aonde colocar a planta do teu pé, vai crescer. Aonde colocar a planta do teu pé, vai prosperar. Aonde você chegar, haverá sinais da presença de Deus. Lute pela promessa, lute pela promessa, lute pela promessa. Seja o maior protetor daquilo que Deus te entregou. Não ceda a pressão, vai pra cima, vai pra cima. A Bíblia diz que depois José vai gerar 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés: Deus me fez esquecer da casa do meu pai e de todo o meu trabalho. Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na terra da sua maior aflição. É onde Deus vai te levantar, é onde Deus vai te usar. É no Egito que foi humilhado, é no Egito que vai crescer. Levante as suas mãos e adore ao Senhor por um momento. Não ceda a pressão, a promessa está de pé e eu mesmo vou fazer cumprir. Se a intercessão ou os obreiros, os pastores puderem vir aqui na frente orar juntamente comigo, coloque a mão sobre o ombro de cada um deles. Vem comigo, vem comigo. A promessa está de pé. Eu não mudei, eu prometo, eu cumpro e eu mantenho. Mais 5 minutos. Deus está renovando pessoas que chegaram dizendo: eu estou cansado. Eu não esqueci daquilo que eu te disse. A minha promessa está mais viva do que nunca. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu tenho visto o seu decreto, eu tenho visto a sua busca, a sua renúncia. E se prepare, se prepare. Meu Deus, porque é um tempo de aceleração de processo. Deus não vai te tirar do processo, mas Ele vai acelerar. Se puder colocar a mão sobre o ombro de cada um deles, porque Deus vai começar a renovar. Eu vou orar, e quando eu orar vocês vêm junto comigo, porque Deus está renovando a promessa. Não é tempo de olhar para trás. Mantenha firme na promessa que eu liberei. Se agarre na promessa, não olhe para trás. Mantenha-se firme, seja resiliente, vai para cima. Pai, nesse momento eu oro sobre cada um dos teus filhos, e eu te peço, Pai, tudo aquilo que veio para tirar o foco, tudo aquilo que veio para roubar a distração, tudo aquilo, Pai, que veio para parar a promessa, o sonho que foi o Senhor mesmo que entregou. Nesse momento eu te peço, fortaleça cada um dos teus filhos. Nós não vamos ceder à pressão, nós vamos resistir, porque é o Senhor quem nos chamou. É por isso que eu te peço, renove a aliança. Pai, nesse momento o Senhor está me dizendo que é tempo de começar a viver as promessas.
Quando eu prometo, eu cumpro. É por isso que eu oro. Tudo aquilo que está impedindo nesse momento, que